Olá, estou aqui para trazer temas em especial hoje para os homens, mas para as mulheres também, para que elas ajudem seus parceiros, seus filhos, seus amigos e podem compartilhar o tema. Hoje eu vou falar sobre alterações no escroto. O escroto é o saco do homem, né? Ou bolsa testicular, como a gente também chama. Então eu dividi esse tema em como começou. A primeira ideia, como começou? Então foi aumentando devagar, meses a anos, não dói, é indolor, então aumentou o volume do escroto, mais ou menos é comum 45, 50 anos, daí para frente, atrapalha na roupa, né, porque fica aquele volume grande que atrapalha nas calças, né, numa sunga que vai usar, até na cueca. É muito importante que avalie o que está atrapalhando. E muitos pacientes chegam reclamando que o seu pênis diminuiu de tamanho. Não é que ele diminuiu de tamanho, gente. Ele ficou meio embutido por causa do aumento do escroto. O pênis está de tamanho normal, ele não diminui de tamanho. Então, o que a gente tem de diagnósticos prováveis? Em geral é de um lado só, mas pode ser dos dois lados. O diagnóstico mais provável é a hidrocele. Hidrocele é o acúmulo de líquido entre a camada que envolve o testículo e o testículo. Essa camada, que chama túnica vaginal, ela produz líquido, então isso vai aumentando, por isso não dá dor, mas dá um desconforto, um incômodo. Pode também ser algum cisto de cordão espermático, aquele cordão que sai dos testículos e vai para dentro do corpo. Algum cisto, uma bolinha de água que formou lá, que pode aumentar ou não. Pode ser um cisto de epidídimo. O epidídimo é uma estrutura que fica ligada ao testículo e ele serve para amadurecerem os espermatozoides, mas às vezes forma algum cisto que o homem palpa e vê que tem uma bolinha ali, já fica preocupado. É importante, aliás, ficar preocupado com qualquer coisa que apareça de diferente, tá? Também pode ser varicocele. A varicocele são varizes do cordão, das veias do cordão espermático, que no mais idoso não tem problema desde que não tenha dor. Então, como fazer o diagnóstico? O diagnóstico é feito através do ultrassom e exame físico do próprio urologista. E como tratar? Em geral, cirurgia se estiver incomodando, porque se for uma hidrocele, um acúmulo de líquido pequeno que não está incomodando, não tem dor, ou um cisto de cordão, não tem indicação cirúrgica. Mas, para indicar ou não cirurgia, vocês precisam da habilidade do urologista, da conduta do urologista, para saber se tem que operar ou não, e depende da avaliação dele. Outro modo diferente do aumento do escroto é se ele começou com aumento súbito. De repente, aumentou, é muito doloroso, fica assim bem vermelho, com a pele muito doída, muito assim com características inflamatórias, a pele do escroto está quente, né? E pode ser precedido por um trauma, né? Ou um ardor para urinar, ou nada também, de repente começa a inflamar. Então, isso é muito importante, a dor é muito grande. É importante que seja feito um diagnóstico, mas o diagnóstico não precisa ser feito por um urologista, isso é uma urgência. Então, você tem que procurar um pronto-socorro para ser tratado. Os diagnósticos prováveis são a orquite, que é a inflamação do testículo, a epididimite, que é a inflamação só daquele epidídimo que eu falei para vocês, e que pode ser também junto com uma infecção urinária. Como tratar? Isso é tratado pelo clínico mesmo, aquele do pronto-socorro, né? Com antibiótico, anti-inflamatório e, muito importante, fazer um repouso certinho, repouso deitado para que não
ocorra infertilidade, para que não piore o quadro, tá? Então, é muito importante que a gente avalie isso. Vamos dizer que começou com uma dor súbita, não tem nada a ver com esforço físico, não levou trauma, não teve uma bolada. Então, em geral, assim, o homem está dormindo, de repente ele tem uma dor muito súbita, muito forte, é bem comum em adultos jovens, tá? Em geral, unilateral, e o que pode ser uma torção de testículo. Então, aquele cordão que vão os vasos para o testículo, ele pode torcer dependendo de como era esse testículo, sobe, desce ou não. Então, esse é uma emergência. Então, é importante que vá fazer um diagnóstico, tá? Porque mais de 8 horas o testículo torcido, esse homem pode perder esse testículo, aí tem que fazer uma cirurgia para retirada dele, né? Então, isso é uma emergência, tem que ir num pronto-socorro com essa dor, explicar para o médico. Em geral, ele vai pedir, se ele tiver condições lá, uma ultrassonografia, que aí ele vai ver que é uma torção mesmo, tá? Então, na cirurgia, se fizer num tempo hábil, distorce o testículo, ele volta a irrigar o sangue. Se não tiver um tempo hábil, pode até perder esse testículo. Outra probabilidade, se tiver alguma alteração do testículo, é assim, aquele que começou com ele de repente o homem foi se lavar e palpou o testículo duro, mas ele é indolor, né? Em geral é unilateral e é mais comum nos homens jovens, adultos jovens ou adolescentes, mais para os adultos jovens. Nesse caso, pode ser um câncer de testículo. Então, é muito importante que ele procure o especialista, o urologista, primeiro vá no clínico. O clínico, se ele não tiver condições, se ele for fazer no serviço público, o clínico pode ajudá-lo, pedir um exame e encaminhar para o urologista. O urologista vai dizer se tem... vai dar a conduta adequada. Em geral, cirúrgico, tiramos o testículo, faz um anatomopatológico, que é para ver o que deu que tipo de tumor. Pode também não ser um câncer, mas o mais comum no adulto jovem é ser um câncer. Tirou, fica tudo bem, faz o tratamento e é importante que a gente faça um ultrassom nesses casos, né? Que é o que vai dizer o diagnóstico de emergência, de fazer logo essa cirurgia. Também não é uma emergência, talvez uma urgência, porque dá tempo dele ir no especialista, que é quem vai dizer se é cirúrgico ou não, e aí ele faz um acompanhamento para esse tipo de câncer que deu nesses exames. Então, o que eu quero dizer para vocês... Exceto para inflamação, que é uma orquite, que é uma urgência, que o clínico pode ministrar antibióticos e anti-inflamatórios e te dar um atestado para você ficar em repouso, o restante deve ser avaliado pelo especialista, pelo urologista, uma ou um urologista. Então, vá à busca, não deixe. Tudo que é diferente no seu corpo deve ser avaliado para ter uma conduta adequada. Então, eu espero vocês no próximo vídeo com outro tema de urologia. Até lá!